soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo bíblico. João 10 verso 9. Aqui está um estudo bíblico de João 10, 9, seguindo suas diretrizes. Introdução. João 10 é um capítulo crucial nos evangelhos, onde Jesus se apresenta como o bom pastor. A metáfora do pastor e das ovelhas era familiar ao público da época, facilitando a compreensão do relacionamento íntimo e protetor que Jesus oferece aos seus seguidores. O capítulo contrapõe Jesus aos falsos líderes, ladrões e bandidos, que buscam explorar e desviar o rebanho. João 10:9, especificamente, é uma declaração poderosa sobre Jesus como o único caminho para a salvação e a vida plena. Ele usa a imagem da porta para ilustrar sua função mediadora entre Deus e a humanidade, prometendo segurança, liberdade e sustento espiritual àqueles que o seguem. Contexto histórico. A imagem do pastor era comum na cultura judaica, tanto no sentido literal, cuidado de rebanhos, quanto no sentido figurado, liderança espiritual. Os líderes religiosos da época de Jesus, muitas vezes criticados por ele, eram vistos por muitos como pastores que falhavam em proteger e guiar o povo de Deus adequadamente, priorizando seus próprios interesses em detrimento do bem-estar do rebanho. A referência ao curral das ovelhas, versículos 1 ao 5, remete aos locais onde as ovelhas eram mantidas seguras durante a noite, sob os cuidados do pastor. O porteiro, versículo 3, pode ser interpretado como uma figura que reconhece e autoriza o verdadeiro pastor a entrar. A festa da dedicação, versículo 22, também conhecida como Hanukkah, era uma celebração da rededicação do Templo de Jerusalém após a sua profanação, um evento que ressoava com o tema da restauração e da verdadeira liderança. Interpretação. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. João 10:9. Esta declaração de Jesus é uma afirmação clara de sua exclusividade como o caminho para a salvação. A teologia protestante enfatiza a sola gratia, a sola fide e o solus Christus, que significa que a salvação é um dom gratuito de Deus, recebido somente pela fé em Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. A imagem da porta implica que Jesus é o único acesso a Deus. Será salvo refere-se à libertação do pecado, da morte e da condenação eterna, garantida para aqueles que confiam em Jesus. Poderá entrar e sair sugere liberdade e segurança dentro do redil de Deus. Não se trata apenas de entrar para se salvar, mas de viver uma vida de liberdade e propósito sob os cuidados do bom pastor. Achar a comida significa que aqueles que seguem a Jesus encontrarão sustento espiritual, nutrição e satisfação em sua vida com Deus. A promessa de alimento espiritual reflete a provisão constante de Deus para aqueles que o seguem, alimentando suas almas com a verdade e o amor. Este versículo não sugere um livre-arbítrio irrestrito no sentido de entrar e sair como se o seguimento de Cristo fosse opcional, mas sim a liberdade da servidão ao pecado, para que possamos nos movimentar com confiança sob a proteção e guia do bom pastor. Veja as referências em João 14 verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este versículo reforça a exclusividade de Jesus como o único caminho para Deus, complementando a imagem da porta em João 10:9. Assim como a porta é o único meio de entrar num recinto, Jesus é o único caminho para o Pai. Este versículo sublinha o aspecto da mediação de Cristo, que é central para a teologia protestante. Atos 4 verso 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Este versículo, proferido por Pedro após a cura de um aleijado, afirma que a salvação só é possível através do nome de Jesus. Ele enfatiza a singularidade e a eficácia do nome de Jesus para a salvação, ecoando a ideia de Jesus como a porta. Espero que este estudo bíblico seja útil. Yahweh, soberano. Estudo bíblico. João 10 verso 9. Introdução. João 10:9. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem é uma das declarações eu sou de Jesus no Evangelho de João, que ecoam a autorrevelação de Deus no Antigo Testamento, Êxodo 3:14. Dentro do contexto do capítulo 10, esta afirmação segue a parábola do bom pastor.
onde Jesus contrasta o cuidado e a proteção genuínos que ele oferece ao seu rebanho com a negligência e a exploração dos falsos líderes, ladrões e salteadores, que o precederam. A imagem da porta oferece uma nova dimensão para a compreensão do acesso a Deus e a vida abundante que ele oferece. O versículo 9 é central para entender como as ovelhas podem seguir seu pastor. Através da porta, Jesus. Contexto histórico. A imagem do aprisco e das ovelhas era familiar aos ouvintes de Jesus no contexto da Palestina do primeiro século. A vida pastoril era comum, e as ovelhas dependiam do pastor para proteção e sustento. Os apriscos eram cercados para proteger as ovelhas de predadores e ladrões. A porta do aprisco era muitas vezes a única entrada e saída, e o pastor passava a noite ali, servindo como a própria porta. Jesus usa esta imagem para contrastar seu papel como o verdadeiro pastor com o dos líderes religiosos da época, muitos dos quais eram vistos como exploradores e negligentes com o povo que deveriam estar guiando. A festa da dedicação, Hanukkah, mencionada em João 10:22, também é relevante, pois celebrava a rededicação do templo após a profanação pelos seleucidas, um evento de libertação nacional. Jesus se apresenta como o verdadeiro libertador e o verdadeiro caminho para a salvação. Interpretação. A declaração "Eu sou a porta" é uma metáfora poderosa que revela a centralidade de Jesus para a salvação e a vida abundante. Do ponto de vista teológico protestante e trinitário, Jesus é a única via de acesso a Deus Pai. Ninguém pode se aproximar de Deus, obter o perdão dos pecados ou experimentar a vida eterna sem passar por Jesus Cristo. Será salvo aponta para a promessa da salvação eterna. Entrará e sairá implica liberdade e segurança sob os cuidados do bom pastor, desfrutando de plena comunhão com Deus. Encontrará pastagem sugere provisão, nutrição e satisfação espiritual na vida com Cristo. A imagem da pastagem também pode ser interpretada como crescimento espiritual. Para os crentes contemporâneos, João 10:9 reafirma que a fé em Jesus Cristo é o único caminho para a salvação e para uma vida plena e significativa. Significa que, ao confiarmos em Jesus, somos acolhidos no rebanho de Deus, protegidos do mal e nutridos espiritualmente. Este versículo nos convida a permanecer em comunhão com Cristo, confiando em sua provisão e seguindo sua liderança em todas as áreas de nossa vida. Significa que a vida cristã não é apenas um ritual de ir à igreja, mas é uma caminhada dinâmica com Cristo, onde experimentamos a liberdade, a segurança e a abundância que Ele prometeu. Veja as referências em João 14 verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Este versículo ecoa a exclusividade do caminho de Jesus para Deus, reforçando a ideia de que Ele é a única porta. Assim como a porta é o único acesso ao aprisco, Jesus é o único acesso ao Pai. Atos 4 verso 12. A salvação não se encontra em nenhum outro, pois, debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Este versículo, proferido por Pedro, afirma a unicidade da salvação através de Jesus, ecoando o tema central de João 10:9. Este versículo mostra a salvação como vindo exclusivamente através de Jesus, enfatizando a importância de Cristo para a humanidade. Essas referências cruzadas enfatizam a centralidade de Jesus Cristo no plano de salvação de Deus. Elas nos ajudam a entender que a salvação não é alcançada por meio de boas obras, rituais religiosos ou qualquer outro meio humano, mas sim por meio da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é a porta para a vida eterna. Ambos os versículos complementam a visão de Jesus em João 10:9 e mostram que ele é o único caminho para a salvação.